Olá, turma! Hoje, nossa aula de arte do dia 17/8, nós vamos encerrar o livro do segundo bimestre, das páginas 420 até a 431, tá? Então, vamos começar pela 420. A gente está falando sobre o som como expressão. Na aula passada, nós vimos as expressões usadas ao longo do tempo, como a expressão ela é usada dentro da arte, do cinema, do teatro, como nós nos comunicamos através da expressão, e o som também tem a sua forma de expressão. Tem uma curiosidade aí no livro de vocês que diz que o instrumento musical mais antigo já encontrado é uma espécie de flauta, que tem uma ilustração, é bem parecido com uma flauta. É feito com osso, foi feito durante o período pré-histórico. Então, os arqueólogos, eles descobriram a peça e dataram com mais ou menos uns 35 mil anos. Ela foi encontrada e foi estudada, né, e viram que realmente foi feito com o osso de um abutre, e ela mede cerca de 20 centímetros, então é um instrumento bem pequeno. O som, ele pode ser entendido e lido por meio de grafia musical, tá? Que foi desenvolvida ao longo do tempo, esse tipo de grafia musical, né, que é a forma de você escrever as notas musicais, e é por meio dela que os músicos conseguem escrever, codificar, né, e conseguem depois reproduzir o som. Então, as notas musicais, elas são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Isso aí eu acho que todo mundo sabe. Então, elas são os elementos básicos de qualquer música. Toda música tem algumas ou todas dessas notas musicais. Para criar uma composição musical, é preciso sempre utilizá-las, né? Essa escala, no caso aqui a gente vê, tem a escala de Dó, escala de Ré, escala de Mi. Então, essa escala de noras, ela é considerada harmônica, pois possui uma série de alturas crescentes agradáveis ao som do ouvido, né? Em uma partitura, as notas podem ser escritas com letras chamadas de cifra, que é esse símbolo aqui, porque fica mais resumido do que uma partitura ter que escrever sempre dó, ré, mi. Então, cada uma das notas, elas ganham um símbolo, que é a partir de letras, que a gente chama de cifra. Então, cada cifra, ela corresponde a uma nota musical. Tons e semitons são intervalos entre as notas da escala, sendo o semitom considerado menor, né, e o tom considerado maior. O pentagrama é um sistema de 5 linhas horizontais, que eu acho que tem uma ilustração aqui. Não, acho que não tem. É o sistema de 5 linhas horizontais e 4 espaços que foi desenvolvido a partir da Idade Média, e no pentagrama que escrevemos as notas musicais que fazem parte das músicas. Por meio dele, os músicos podem saber o que é e quando tocar. Tem sim aqui o pentagrama para vocês verem. Esse aqui, ó. Não, não é esse não. Peraí, deixa eu voltar aqui. Não tem o pentagrama aqui no livro de vocês. Achei que tivesse. Tem um tetagrama, que é esse aqui, ó. É esse aqui. No canto gregoriano, se utilizam pautas de 4 linhas chamadas de tetagrama, e não 5 como é usual em outros estilos de canto de música. Foi desenvolvido na Idade Média e padronizado sobre o aval do Papa Gregório Magno. E aí vem o nome, né, do canto gregoriano, que além de representar, ele é representado em 4 linhas, também utiliza quadrados chamados neumas. E aqui tem uma representação. As partituras, que eu acho que são as mais conhecidas, né? Elas são tipo assim, elas têm linhas e tem as notas musicais. Então, a partitura, o pentagrama, é parte de uma partitura, o local onde a música é escrita com sinais ao invés de letras ou sons, né? Então, cada sinal, cada símbolo representa uma nota. Então, com ela, os músicos conseguem ler o som, decodificar as notas, as pausas, os intervalos, os ritmos, como deve ser produzido cada instrumento musical, né? É bem interessante a questão da partitura. Além das notas musicais, enfim, as partituras, elas levam esses símbolos aqui, ó, eu estava falando.
Então, além das notas musicais, o que mais pode ser indicado em uma partitura? Os compassos, né, que marcam a divisão do tempo da música, as pausas mostrando quando o músico deve ficar em silêncio e divididas em semibreve, mínima, semimínima, colcheia. E há também a marcação das durações dos acidentes, chamados de bemol e sustenido, e a intensidade que pode ser classificada em piano, como forte, fortíssimo, crescendo, diminuendo. Aqui a gente tem alguma das figuras musicais. Aqui a pauta musical com a clave de sol, os compassos, compasso 1, compasso 2, a haste, né, o colchete. Cada símbolo, cada parte tem um significado para o músico que está executando. As propriedades do som são divididas em altura, intensidade, timbre e duração, tá? São essas 4 propriedades do som, isso é importante. A altura, ela indica se um som ou uma nota ela é grave ou agudo, se ela é mais fina ou se ela é mais grossa. Então, a gente tem a altura, né? A frequência, uma frequência baixa e uma frequência alta, né? Aqui a gente tem uma representação de como são as ondas sonoras, baixa e alta. A duração, ela indica o tempo, as pausas dentro de uma composição. Então, a duração ela pode estar marcada nas partituras e também pode ser definida pelo material com que o instrumento é feito. No caso dos instrumentos de sopro, o fôlego do artista é que vai ditar, né, o tempo. Na partitura, a duração ela pode ser marcada como um tempo, 2 tempos ou meio tempo. Isso ajuda na hora da melodia, se ela é mais longa, se ela é mais curta, onde tem pausa, onde não tem, tá? O timbre é o que distingue as frequências iguais que são feitas por instrumentos diferentes. Cada pessoa tem seu timbre. O meu timbre é a minha voz, vocês estão ouvindo é meu timbre. Vocês têm o de vocês, os responsáveis de vocês, cada pessoa tem um timbre diferente. Isso vale para os instrumentos também. É a identidade de um som, é um timbre que permite diferenciar um som de um piano para o de uma flauta, né? De uma bateria para o de um tambor. São timbres diferentes. É por isso que não confundimos as vozes das pessoas, né? Porque cada pessoa tem seu timbre. A intensidade, ela possui relação com o volume e o alcance de um som, né? O qual intenso é aquele som. Afinal, quanto maior o volume de um instrumento, mais longe ele será ouvido. Questão da intensidade, diferente de altura, tá? A altura tá vinculada ao grave e agudo, a intensidade ela é diferente. Páginas 424 e na 425, vamos falar dos instrumentos agora, né? Os tipos de instrumentos musicais, que podem ser vários. Nós temos os instrumentos de corda, os instrumentos de sopro, os instrumentos elétricos, os de percussão. Cada um tem suas particularidades, sua forma de tocar e sua expressão musical, que é o mais importante, que é o que nós estamos vendo nesse capítulo. Os instrumentos de corda, né, são classificados, como o nome já diz, com cordas. Eles vibram com o atrito dos elementos e aí cria-se o som, né? Eles precisam da corda, porque é a partir da corda que o som é emitido. Os instrumentos de sopro, que depende do músico, né, do seu fôlego, e também manuseá-lo também corretamente. Não é só o sopro, né? Você precisa de uma série de outras técnicas também para um instrumento de sopro. Produzem som quando passa ar por dentro deles. O artista soprando e usando o fôlego fazem com que o som se manifeste em instrumentos como o saxofone, a flauta, o trombone, né? Como nós vimos aqui. Voltando aqui Agora nós vamos ver os de percussão. O elétrico. Então, aqui nós temos o elétrico, né? Os instrumentos elétricos. Tem bateria elétrica, o teclado, o amplificador, as guitarras, tem violão elétrico também, né? Então, como a guitarra e o teclado, eles precisam de eletricidade para funcionar, né? E seu som, ele é mais alto porque eles estão conectados a um amplificador, né? Que amplia o som.
e que aumentam a propagação do som também, então consegue chegar a numa maior distância. Entretanto, também podem ser classificados como elementos de corda, como é o caso da guitarra. Mesmo ela sendo um elemento de corda, né, da guitarra, o baixo também é um instrumento de corda, mas ele também está classificado como um instrumento elétrico, porque ele precisa estar conectado para a gente poder ouvir o som. E os instrumentos de percussão. Eles são bem variados, né? Existem vários, eles produzem o som por meio do impacto, da raspagem, da agitação ou com auxílio de baquetas, né? Como é o caso da bateria, de alguns tamborins. Eles possuem duas grandes classificações: os que produzem alturas indefinidas, no caso aqueles que têm ruídos, né? E os que produzem sons determinados, isto é, os que são capazes de emitir notas musicais. Um exemplo disso é o triângulo, a bateria, que a bateria, cada parte dela emite um som, tá? Então, são classificados até por notas. A caixa, o pandeiro, são bem variados. A música experimental. A gente tem aí uma vertente na música bem interessante que, com o passar dos séculos, a humanidade aprimorou sua maneira de fazer e conhecer música. No século XX, a música experimental ela surgiu mais ou menos no século XX, né? E em sua primeira metade, desafiando os antigos modelos de composição musical de maneira radical. Aqui nós temos um exemplo de uma bicicleta, uma baqueta e uma emissão de som que foi realizado nessa performance, né, que Cage, ele chegou à conclusão de que é impossível para o ser humano viver sem som, mesmo quando se pensa estar em silêncio. Na verdade, há sons acontecendo ao tempo todo, né? Dentro e fora do nosso corpo. E ele constatou isso porque após ele visitar uma câmara anenoica, isto é, que não permite a propagação do som, ele bloqueia os ruídos de fora, né? Qualquer barulho de fora não entra nesse tipo de câmara. Então, o Cage, ainda assim, ele conseguiu ouvir barulhos muito sutis, batidas do seu coração, a circulação do sangue, por exemplo. Ele queria investigar como os sons estão presentes em nossas vidas e como podem ser utilizados para refletir e se expressar artisticamente. Ao trazer o silêncio para o primeiro plano, nos faz perceber que existem sons que vão além do espaço exterior, né? São os nossos pensamentos, no ambiente. No caso, ele percebeu o som do coração batendo. Então, o som ele está dentro e fora, ele faz parte das nossas vidas, né? A música experimental muitas vezes esteve aliada a outras linguagens artísticas, que a gente vê no caso que é a performance, ou a própria dança, para se dançar, para fazer teatro, a gente precisa de alguns efeitos sonoros, o cinema. Todas as linguagens artísticas, elas de certo modo são influenciadas pela música, né? Então, aqui nas páginas 426 e 427, a gente fala da música em outras culturas, que é bem interessante também. É interessante perceber que em outras culturas a música e a notação musical podem ser bem diferentes. Na nossa cultura ocidental, utilizamos uma escala de 7 notas, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Mas nem todo lugar é assim. Na cultura árabe, eles utilizam 15 notas. Na Índia é possível captar até mesmo 22 notas. Na Rússia, se aplica um sistema de marcação diferente do nosso. Na China, as notas elas variam de acordo com a escala. Elas não são absolutas como as nossas. No Japão, não havia uma marcação fixa de notas. Eram feitos vários modelos de notação de acordo com o estilo da escola musical. Porém, prezava-se sempre por manter a disciplina da maneira de vestir, de segurar o instrumento, né? Os instrumentos musicais que conhecemos, em sua maioria, eles são ocidentais. Ele possui uma popularização maior nos países da Europa, nas Américas, né? Entretanto, se uma pesquisa mais aprofundada for feita, é possível descobrir uma série de instrumentos tradicionais que compõem a cultura de diferentes povos. A balalaika, por exemplo, é um instrumento de corda russo e contém 3 cordas e é usado na execução de músicas tradicionais, que é essa daqui, ó. É bem parecido com o violão, né? Um instrumento de corda, mas só possui 3 cordas. No Japão,
Tem o taiko, que é esse aqui. É um antigo e importante tambor japonês. Ele produz um som mais grave, intensa sonoridade, até pelo tamanho também. Assim como outros instrumentos, o taiko possui influência coreana e chinesa. A sociedade japonesa ela valoriza as tradições do seu passado, né? E é possível encontrar ainda nos dias de hoje. Ainda é bastante utilizado. Os ritmos musicais dançantes. Hoje nós temos vários no nosso país, então é uma riqueza de gêneros de música, né? Nós temos o axé, o forró, o samba, o funk. Nós vamos ver aqui no livro as características de cada um. Não vou ler todos, porque senão a aula vai ficar muito longa, mas é só para distinguir, né, que o axé é um ritmo mais típico da Bahia. O forró, não se sabe ao certo a origem da palavra forró, mas também é bem característico do Nordeste. O forró ele veio do Nordeste, né? E os seus grupos eles quase sempre são compostos por trios. Aí tem o sanfoneiro, o zambumbeiro e o tocador de triângulo, com algumas variações. Temos também o shot, que é um estilo de dança que tem suas origens numa antiga dança alemã. É bem interessante, ele é caracterizado por possuir grande vivacidade, movimentos de giros, é bem usado o corpo para dançar. O shot nordestino, ele possui um ritmo que vai do mais acelerado ao mais lento. Tem o baião, que é um ritmo que também vem do Nordeste, tem como temática a vida do cidadão nordestino. O chachado, que vem do sertão de Pernambuco, tem ligações com grupos de cangaceiros, sendo o ritmo que eles dançavam e também utilizavam como grito de guerra. O samba, que é um estilo musical de herança africana, assim como outros elementos culturais, como a capoeira, né? O samba ele foi uma manifestação difundida pelos escravos ainda durante o período colonial e duramente reprimida. Com o passar dos anos, a prática ela foi mais aceita, popularizada e hoje o Brasil ele é o símbolo, quando a gente fala de samba, acho que o mundo inteiro fala de Brasil, mais particularmente de Rio de Janeiro, né? Que também se encontra uma vertente do samba, um pouco diferente do samba tradicional, samba raiz. A gente tem o samba carnavalesco, né? Muito famoso aqui na cidade do Rio, São Paulo, que organizam-se desfiles de escola de samba, né, para apresentar ao público. Todo ano o carnaval atrai inúmeros turistas para assistir aos espetáculos de cores e sons no sambódromo. Vamos à correção do nosso exercício, pessoal? Lá na página 430, temos lá o número 1. Quem é o criador do monocórdio? O número 1 é letra D. Letra D. Número 2, como você percebe, a influência dos sons e ruídos na sua vida pessoal. Número 3, letra B. Número 4, a citar é um instrumento musical de qual país? Número 4, letra C, Índia, tá? Índia. 5, entendemos como grafia musical, letra D, a escrita de peças... Número 5, entendemos como grafia musical a escrita de peças teatrais. Número 6, como o conhecimento da história da música pode afetar o gosto das pessoas? É pessoal. 7, letra A, John Cage, falando da música experimental. 8, é resposta pessoal. Número 9, o samba é uma modalidade musical, a letra E, que foi desenvolvida pelos escravos no período... os escravos africanos no Brasil, popularizando-se anos depois. Número 10, letra E também. John Cage lançava a mão de métodos... número 10, letra E, tá? Número 11, letra C. Número 11, letra C. Número 12, letra C. Número 12, letra C. Número 13, letra E.
Número 14, letra D. Letra D. Número 15, letra B. Pronto, fechamos a correção e encerramos nosso livro do segundo bimestre, tá? Bons estudos!